Povo brasileiro, um feliz 2020 para todos vocês. Hoje é dia 2 de janeiro e eu estou aqui para lembrar de um acontecimento muito importante para a história do mundo, o final da Reconquista Cristã na Espanha. 1492, no dia 2 de janeiro, Granada foi conquistada pelos cristãos Isabel de Castela e Fernando de Aragão, dando fim a um processo que começou lá no século VIII, depois que os muçulmanos invadiram praticamente toda a Península Ibérica, e o reino de Astúrias, com Dom Pelágio, começou a reconquistar para os cristãos aquilo que os muçulmanos tinham dominado. Séculos e séculos depois, no final do século XV, finalmente a Península Ibérica era toda cristã novamente. Por quê? Na verdade, a gente não pode entender o período da Reconquista como uma coisa única e simplesmente cristãos contra muçulmanos. O fato é que no século XI, o Califado de Córdoba, que formava todo o Império Único Islâmico na Península Ibérica, caiu e várias taifas, vários reinos islâmicos foram criados, criando uma divisão dentro do islamismo ibérico. E essas taifas, de certa forma, favoreceram a reconquista cristã, porque, ao contrário do que muita gente pensa, não é que a partir do século XIII, XIV e até o final do século XV, quando Granada caiu, não é que havia uma disputa eterna entre cristãos versus muçulmanos. Tanto que quando Castela conquistou o território de Sevilha, o rei de Castela fez um acordo com o sultão de Granada para que ele ajudasse o rei de Castela a conquistar Sevilha dos muçulmanos de outra taifa. Ou seja, havia uma rivalidade também entre taifas muçulmanas. Então, não podemos entender o negócio como há séculos e séculos de cristãos contra muçulmanos simplesmente. O fato é que durante 2 séculos, mais ou menos, século XIII, XIV e também parte do XV, a gente pode dizer que houve até uma convivência pacífica entre os muçulmanos de Granada e os reinos cristãos, principalmente de Castela, que fazia fronteira ali com o sul da Espanha, que é Granada. Mas isso acontecia com o pagamento de uma taxa que os mouros eram obrigados a pagar, os mouros de Granada eram obrigados a pagar aos cristãos de Castela, até que, quando a Isabel de Castela assumiu o reino de Castela, o Muley Yassin assumiu o sultanato de Granada e ele disse que não pagaria mais impostos, que os reis islâmicos que pagavam impostos aos cristãos já tinham morrido e ele não faria mais isso. De fato, ele fez isso porque o reino de Granada estava muito poderoso, muito rico, mas ele se iludiu. Ele começou a invadir terrenos fronteiriços com Castela e acabou dando a desculpa necessária que a Isabel e o Fernando de Aragão precisavam para invadir Granada e terminar a reconquista de forma definitiva. Mas por que eles decidiram dominar Granada? Por que o Fernando de Aragão e Isabel de Castela já queriam invadir Granada, sendo que havia séculos já de paz? Não foi só porque eles recusaram a pagar o imposto, não foi só porque o Muley Yassin teve uma postura bélica e violenta, mas porque também o contexto do século XV já era um contexto de queda do Império Romano do Oriente pelos otomanos, que estavam chegando próximos à Itália para dominar terrenos cristãos, o que reavivou o medo do domínio islâmico que já vinha acontecendo nos últimos séculos. No século XV esse medo foi reavivado e, enfim, e claro, a divisão em taifas dos islâmicos também ajudou a ir aos poucos minando cada um dos sultanatos da Península Ibérica. Enfim, esse contexto todo fez com que, em 1481, Isabel de Castela e Fernando de Aragão realmente decidiram entrar em guerra com Granada para dominá-la. E muitas divisões internas dentro da própria família do sultão Muley Yassin, que tinha 2 esposas e criou uma divisão interna no palácio e na corte. O seu filho Boabdil acabou dando uma espécie de golpe nele, e quando a guerra terminou, era o Boabdil, que era o sultão de Granada, e ele acabou capitulando, a cidade foi vencida, e em 2 de janeiro
o Boabdil foi entregar as chaves da cidade para Isabel de Castela e Fernando de Aragão, que comunicaram com muita felicidade ao resto da Europa a conquista, que foi comemorada pelos outros reis da Europa e por aqueles que temiam avanços islâmicos no Ocidente novamente. Um reino forte ou islâmico na Península Ibérica não era algo muito confortável naquele contexto. E assim foi que terminou o processo de séculos e séculos. Então foi isso, aproveitando o clima dos outros vídeos da Espanha. Já estou no Brasil, mas a Espanha é um tema muito fascinante. Comentem, compartilhem e até o próximo vídeo. Um feliz ano novo a todos e sucesso também ao canal Retrovisor. Valeu!